Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação de domingo. Hoje é dia 21 de março e eu gostaria então de ler em Tiago capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada. Estamos então falando sobre a sabedoria de Deus durante a semana e durante o domingo eu gostaria de voltar a falar sobre o assunto que nós decidimos então para a nossa igreja para esse ano. Depois de termos falado da vida que não era um rio tranquilo, vamos estar falando então da maturidade, da importância de conhecermos a Deus. Esse texto aqui nos fala então de sabedoria, que é na verdade o tema da semana, graça e sabedoria. Mas eu gostaria de falar sobre esse assunto que é extremamente importante, que é o início da carta de Tiago. E ele, então, nos versos que precedem esse verso 5, ele está dando o tom da sua carta, sobre o que ele vai falar aqui, então. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações ou provações, sabendo que a prova de vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Então depois ele diz, e se algum de vós lhes tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por que precisamos de sabedoria aqui? Precisamos de sabedoria para podermos entender o que está nos acontecendo quando vem uma tribulação. Ah, então o Tiago está falando que Deus nos dá essa sabedoria de uma forma generosa. Ele não joga na cara de ninguém dizendo, eu te dei sabedoria, o que você vai fazer com isso? Deus é extremamente generoso nesse sentido. Quando você pede, ele te dá sabedoria. E a gente viu na semana passada, nas nossas meditações sobre a graça e a sabedoria, que a sabedoria de Deus, é uma definição que eu deixo com vocês, é usar os óculos de Deus, ver o mundo, ver a sua vida, ver tudo ao seu redor com a visão divina, com os óculos de Deus. Ou seja, a gente vai ver tudo que está nos acontecendo como Deus vê, quando a gente tem essa sabedoria. E Deus Deus é extremamente generoso, né? Além de ser de graça, ele te dá isso com muita generosidade. E então por que precisamos dessa sabedoria aqui? É para que a gente possa saber o que fazer numa determinada situação. Qual a melhor escolha a tomar? Que caminho a gente deve seguir? Vamos virar à esquerda ou virar à direita? Muitos sabem que eu sou um fã do caminho de Compostela e eu faço o caminho que inclusive passa no meu vilarejo aqui no País Basco francês e que continua pela costa atlântica durante muito tempo. E eu comecei então em 2018 e eu estou andando principalmente no norte da Espanha, na costa atlântica espanhola. E interessante que quando você está caminhando, você segue as conchas, né, que chama de conchas de São Tiago, de São Jacques, ou então há uma seta amarela. Na Espanha, principalmente essa seta amarela que você segue. É um caminho bem sinalizado, né? Tem muitas flechas e conchas para todo lado para você seguir, para que você não se perca. De vez em quando, eu já me perdi 2 vezes, uma vez em 2000, 2 vezes, na verdade, em 2019. E quando você se perde é porque você não está muito atento. Porque quando você chega, às vezes você atravessa uma cidade inteira, né? Você atravessa Bilbao, você atravessa Santander, você atravessa Gijón, você atravessa Baiona, você atravessa um monte de cidades, São Sebastião. E quando você atravessa a cidade, eles colocam flechas no chão, às vezes, pintadas no chão, ou então na calçada, né? Foi colocada na própria calçada na cidade, ou no muro, num poste, numa árvore, em todo lugar. Quando você chega num determinado lugar que você pode virar à esquerda, à direita ou continuar reto, eles vão colocar um tipo que nós chamamos de cruz de Santo André, que é uma cruz em forma de X, que eles colocam na estrada que você não deve tomar. E a flecha continua na direção que você deve andar. Então, a sabedoria de Deus não só nos mostra o caminho, como também nos impede de passar pelo caminho errado. Porque se você está andando, já faz assim uma semana que você anda 10 horas por dia e você pega a estrada da esquerda, pode te fazer perder 3 horas, como foi o meu problema em 2019. Então a sabedoria de Deus te mostra que caminho você deve seguir.
Por isso a importância de você ter essa sabedoria, que é um presente que Deus te dá. Provérbios capítulo 11, verso 14, não havendo sábia direção, o povo cai. Não é verdade? Mas na multidão de conselheiros, há segurança. Então você pode receber, entender, ver essa sabedoria na comunhão que você tem com os outros. Deus pode colocar pessoas na sua vida que vão te ajudar. Porque quando não há sabedoria, ele diz aqui, não há uma direção sábia, o povo cai. Porque ao invés de seguir em frente, você vai virar para a esquerda ou para a direita, vai tomar uma direção errada e talvez você está andando de noite e o caminho para a direita te leva para o alto de uma falésia, como é o que acontece muito no caminho do norte que eu estou andando na Espanha. O caminho segue o Oceano Atlântico, mas também atravessa uma cadeia de montanhas, ou até duas se você atravessar os Pirineus. E às vezes muita gente caminha muito cedo de manhã, na primavera, no inverno, e não vê a estrada e pode acontecer uma série de acidentes. Então as indicações estão aí para que você não caia em buraco, para que você não se perca. A sabedoria de Deus está aí para isso, porque não havendo sabedoria, o povo cai. Você cai, porque você não está vendo o que está à sua frente. Nós podemos também perceber essa sabedoria de Deus naquilo que Deus criou. Um dia faz declaração, na verdade é o versículo 2:1, que diz que os céus manifestam a glória de Deus. Nós podemos entender essa glória de Deus, a sabedoria de Deus, na manifestação da sua glória na natureza. Mas a melhor forma de você conhecer a sabedoria de Deus é conhecendo a Deus. É tendo um relacionamento com Deus. Não um Deus que você vai ver de vez em quando você vai à igreja ou a uma reunião de oração. Não o Deus que está dentro de uma caixa que você abre de vez em quando para tirar um versículo mágico para a sua vida. Não é esse Deus. Não é um Deus de troca que você faz algo para receber algo em troca. É um Deus de graça que quer ter um relacionamento vivo com você. Esse Deus que você conhece todo dia. Você não pode simplesmente dizer: amanhã eu vou a Nova York correr a maratona de Nova York. Antes do Covid se podia fazer isso, né? Amanhã eu vou correr a maratona de Tóquio, de Paris, de São Paulo, de Lisboa, não sei se deve ter uma em Lisboa. Você não pode fazer isso. Se Deus quiser, semana que vem eu vou correr 100 metros. Nunca correu na vida e vai fazer 100 metros. Vai fazer, mas vai dar vergonha. E não vai conseguir terminar a maratona, que são 42 quilômetros. A mesma coisa acontece com o caminho de Compostela ou com qualquer outro caminho. Antes de caminho, você não compra o seu sapato na internet, como eu fiz no meu primeiro ano, e anda 2, 3 vezes e depois vai andar 10 horas por dia. Você não consegue andar no dia seguinte com tanto calo no pé. Suas pernas não estão acostumadas a andar 10 horas. Então você anda 1 hora, anda 2 horas, durante 1 mês, durante 2 meses, você anda na sua casa, você se prepara. A mesma coisa acontece na vida cristã. Amanhã vai ter uma tribulação. Não, você tem que se preparar, está preparado o tempo todo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então a gente já sabe que vai ter aflição. Então o que a gente faz? A gente se alimenta. A gente pede a Deus que enche o nosso coração de sabedoria. Porque senão, quando a tribulação chega, eu não estou preparado. Sem sabedoria, o povo cai, diz Provérbio. Cai, e cai mesmo, a gente cai, não é mesmo? Quando a gente cai, porque vai para a batalha enfrentar o dragão sem estar preparado. Como que você vai enfrentar o dragão? A Bíblia, Tiago, inclusive, vai dizer: submetei-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá diante de vós. Ele não diz: resistir ao diabo e ele fugirá. O diabo não tem medo de você. Submetei-vos a Deus, resistiu o diabo. Aí ele foge. Não é a minha autoridade que faz fugir o dragão. É o Cristo em mim que faz fugir o dragão. Que Deus te abençoe.